boa tarde a todos. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que é o meu 4º ou 5º ano no Lubigrax e sempre um enorme prazer de compartilhar um pouco do que nós fazemos e desenvolvemos no mercado de lubrificante, óleo básico, aditivos em nível global. Hoje, o desafio que me foi colocado foi de tentar dividir um pouco com esse grupo a nossa visão da Klein, visão da Fator Klein, sobre o futuro do mercado de óleos de motor para veículos de passageiro em nível global e também a gente vai dar uma pincelada em nível Brasil. A gente projeta, a gente fala a longo prazo, 2040, e eu confesso para vocês que quando eu comecei a preparar essa apresentação, eu abri uma caixinha de Pandora, tentando pensar no que eu era e o que nós éramos há 23 anos atrás. O trabalho tem base de 2017. Então, o que era o Brasil de 1994 versus o que é o Brasil de hoje, para tentar aí, obviamente, não fazer nenhuma correlação, mas tentar entender um pouco o que era igual, o que era diferente nesses períodos. E aí eu encontrei uma coisa interessante. 94 foi um ano absolutamente emblemático ou importante na história do Brasil. A gente votava em urna votava ainda no papel. A gente tinha um vice-presidente que tomou posse no lugar de um presidente eleito. Tínhamos como principal o carro mais vendido do mercado o nosso Golzinho, embora o Itamar tivesse tentado recriar o Fusca. E o Ibovespa, para quem gosta de mercado financeiro, estava a 1.250 pontos. Foi também o ano do El Chan, alguns aqui vão lembrar disso, Lilian Ramos, com o nosso amigo Itamar, Plano Real e assim por diante. E aí, 2017, a gente tem urna eletrônica, um vice-presidente que também substituiu uma presidente eleita num processo também de impeachment. Temos o Onix aí como principal carro fabricado e vendido no Brasil, o Ibovespa a 65 mil pontos, mais ou menos, dando uma ideia de como esse mercado financeiro evoluiu. E o nosso desafio é pensar no 2040. Então, a gente pode imaginar, provavelmente, alguma forma de votação que envolva algum tipo de blockchain. Na parte da política, não sou tão otimista assim, a gente talvez encontre algum outro salvador da pátria aí para nos ajudar no processo de transformar o Brasil numa coisa mais bacana. E entrando especificamente na parte de veículos, a questão é como é que vai ser essa nossa frota. Só uma observação, o Ibovespa, se for seguir a mesma trajetória de crescimento, estaria 3.380.000 pontos. Então, só os caras lá no escritório, eles são engraçadinhos. Só tem corintiano e São Paulino lá. Eles queriam que eu colocasse uma coisa aqui sobre futebol. Aí eu perguntei, né? Vocês querem dizer que o Brasil foi pentacampeão em 94, saiu aqui nas quartas? Não. O Palmeiras não tinha título mundial em 94, não tem em 2017 e não vai ter. Eu não concordo com isso, mas eles queriam dizer isso. De qualquer forma, essa é o nosso exercício, tentar pensar lá na frente, e para isso, obviamente, a gente não está traçando um único futuro, mas pensa em alguns cenários alternativos e como isso vai evoluir ao longo do tempo. Só para aqueles que não nos conhecem, a Klein é uma empresa de consultoria e inteligência de negócios. A gente tem mais de 50 anos de história
nesse mercado. Diferente de outras empresas de consultoria com um perfil mais genérico, nós somos bastante focados em alguns segmentos de indústria. Acreditamos que, ao fazê-lo, podemos ter uma proximidade e um entendimento maior das necessidades e das soluções que mais cabem aos nossos clientes. Temos duas divisões de negócio, uma divisão de consultoria de negócios, onde trabalhamos com clientes em formato individual, 1 a 1, e uma divisão de relatórios sindicalizados e de produção de conteúdo relativo à inteligência competitiva. A gente tem escritório no mundo todo. Nosso escritório no Brasil é responsável por toda a América do Sul. Como eu mencionei para vocês, a gente tem essa divisão de relatórios e de inteligência competitiva, que produz relatórios nas áreas foco de atuação da empresa. E essa apresentação que eu trago para vocês hoje, ela é baseada fundamentalmente num título que nós publicamos no começo desse ano, que é justamente o mercado de PCMO em nível global em 2040, onde a gente procura projetar o que vai ser esse mercado à luz do desenvolvimento e da evolução das frotas, dos períodos, da redução dos períodos de troca de óleo derivado de tecnologia, da diminuição de cárter, de tamanhos de cárter derivado da mudança do perfil dessa frota e, principalmente, do impacto da eletrificação. Esse trabalho ele envolveu 15 países, que mais ou menos é feito sempre num sentido de bottom-up, quer dizer, de baixo para cima. 15 escritórios no mundo foram analisar a mesma coisa e depois a gente junta tudo num relatório global. Esses 15 países são aqueles que a gente entende são os principais, 75% mais ou menos do mercado de lubrificante PCMO no mundo, e aqueles que a gente entende estejam sujeitos a maiores impactos pela eventual eletrificação das suas frotas. Então, antes de mais nada, só para lhes dar uma fotografia de onde nós saímos, o mercado global de lubrificantes acabados está estimado em cerca de 40 milhões de toneladas em 2017. Esse é um mercado que vem mantendo esse tamanho há aproximadamente 15 anos, fundamentalmente derivado dos períodos de troca mais longos que a tecnologia trouxe. Preocupações com emissões, preocupações com consumo de combustível, fizeram que os carros ficassem menores, ficassem mais leves. Isso impactou, obviamente, nos motores, que também impactou no mercado de lubrificante, exigindo produtos menos viscosos e, portanto, que aumentaram também os seus prazos de troca, os teus tempos de troca. E aí a gente não tem crescimento já há algum tempo nesse mercado. O PIB, inclusive, tem crescido continuadamente mais do que o mercado de lubrificante nas últimas 2 décadas. Quando a gente olha em termos de divisão da demanda, a região Ásia-Pacífico, regionalmente falando, é a principal região do mundo em termos de consumo de lubrificante, com cerca de 43% do mercado. A América do Norte vem em seguida com 25% e a Europa com 16%. O Brasil responde por aproximadamente 3% do mercado global de lubrificantes acabados. Globalmente falando, a gente tem uma quebra entre mercado industrial e automotivo mais ou menos equiparada. No Brasil, a gente tem uma situação onde o mercado automotivo é um pouco maior proporcionalmente em relação ao mercado industrial. Em termos de valor, uma estimativa nossa é que esse mercado, no nível do fabricante, sem impostos, a gente está falando o fabricante vendendo, o faturamento de todos os fabricantes da indústria de lubrificante acabado, estamos falando em mais ou menos 120 bilhões
de dólares. Novamente, Ásia-Pacífico é a principal região, seguido América do Norte e Brasil tem aí 2% do mercado. Vocês viram que a gente tinha 3% do mercado em volume e 2% em valor, mostra uma situação local de preços bastante mais baixos, ou mais baixos, comparativamente a outras regiões no que tange o mercado de lubrificantes. Mesmo como a gente compara com a realidade da América do Sul, e mesmo considerando que em muitos casos o nosso perfil de mercado é mais nobre do que o mercado sul-americano, a gente tem uma situação de preços aqui mais apertada do que no resto do mundo. Em termos de valor, o mercado de leves, e aí quando a gente chama leves, a gente está incluindo motos nesse mercado, ele tem, incluindo graxas e também outros produtos, ele corresponde a 37% do mercado global. Caindo para o nosso PCMO especificamente, no óleo para motor, a gente está estimando esse mercado em nível global em algo como 7 milhões de toneladas e cerca de 30 bilhões de dólares. Mais uma vez, o Brasil, vocês notam aí, tem uma participação em volume muito mais do que em valor nesse mercado, refletindo de novo a questão dos preços, que aqui são ainda um desafio para a indústria conseguir equalizar. Bom, e para o futuro? A gente falou do mercado de PCMO hoje em torno de 6,7 milhões de toneladas, a gente falou 29 bilhões de dólares globalmente, e aí o exercício é tentar identificar como que isso no longo prazo vai estar projetado. E para isso, o que a gente fez, o que a gente tentou fazer? A gente partiu do tamanho da frota atual de veículos de passageiro, projetou de que maneira essa frota iria crescer com os motores de combustão interna e nos motores elétricos, projetou como os intervalos de troca iriam evoluir ao longo do tempo e como o tamanho do cárter iria evoluir. Além disso, vários outros aspectos foram considerados nessa análise, mas foram aspectos que aí eram de difíceis quantificações na medida que eles eram as causas das causas desses principais fatores que estão aí pintadinhos em verde. Aí a gente está falando, obviamente, de mobilidade compartilhada, fatores regulatórios, interesses das OEMs, evolução tecnológica, infraestrutura de recarregamento, interesses dos stakeholders nesse mercado. Feito isso, quer dizer, a partir desses vários parâmetros influenciadores, o que a gente quis fazer foi tentar isolar cada um deles para tentar identificar qual o impacto que isoladamente esses fatores teriam no futuro do mercado de PCMO. Então, a gente tem para cada um dos países um cenário que o mercado mantido hoje, nos 3 primeiros cenários, mantido hoje a penetração atual dos veículos elétricos na frota, no cenário 1, só a frota cresce, no cenário 2, a frota cresce e muda o tamanho de cárter, no cenário 3, a frota cresce e muda o tamanho de cárter e o intervalo de troca se altera, e num cenário 4, a gente tem um nível de penetração do mercado dos veículos elétricos superior ao que é hoje, basicamente em 3 níveis, num nível baixo de penetração, médio e alto. E o que obviamente impacta ou vai influenciar esses países em termos desses níveis de difusão do mercado de elétricos em relação à frota? Claramente, do lado das principais motivações, a gente tem as políticas governamentais.
A maior parte dos países do mundo, com certeza os desenvolvidos, se comprometeram com metas de redução de carbono, de emissão de gás carbônico importante para os próximos anos, e os principais deles já começam a estabelecer deadlines para fim da produção e venda de veículos nos seus respectivos países de veículos de combustão interna. Além disso, a gente tem anúncios praticamente diários das montadoras fazendo investimentos nesses mercados, algumas delas na casa de bilhões de dólares, tentando efetivamente não perder o bonde dessa evolução. Do lado negativo, a gente tem, obviamente, um veículo que ainda é muito mais caro do que o veículo tradicional, uma bateria que ainda não tem a duração objetivada pelo mercado e uma infraestrutura que não está adequada aos planos de expansão dessa indústria. Quando a gente fala do ponto positivo, são vários, vocês devem estar acompanhando. O ano passado e esse foram anos bastante importantes em termos de alguns países já estabelecendo datas limites para produção e venda de veículos a combustão interna, diesel, gasolina, nos principais países, em alguns dos principais países do mundo. A China é o grande ponto de interrogação. O governo chinês informa que está estudando com cuidado as datas limites que eles vão estabelecer para a produção e venda de elétrico, mas ainda não está definido. Do ponto de vista do lado negativo, dos desafios que a gente vai ter que enfrentar, o primeiro é a questão do custo da bateria e do custo do veículo. Quando a gente analisa, por exemplo, a União Europeia, a gente vê que 6 países da Europa hoje, e obviamente aqueles que são onde o poder aquisitivo é maior, onde a renda per capita é superior, respondem por 85% das vendas de veículos elétricos. Países menores, países com renda per capita abaixo de 18 mil euros, a gente tem uma venda de elétricos em relação à venda total praticamente zero. Romênia, 0,18, Grécia, 0,23, e nos países mais desenvolvidos, mais ricos, essas vendas estão em torno de 1,8%. Mas, claramente, se vê o impacto do preço do veículo, do preço das baterias nesse desenho de mercado. A mesma coisa com relação a ponto de recarga. Hoje a gente tem 100 mil pontos de recarga na Europa e eles estão, 80% deles concentrados em apenas 4 países. Se vocês talvez estejam acompanhando, a União Europeia, uma das comissões lá da União Europeia que trata de redução de emissões vindo da cadeia automotiva, está considerando, ou tem considerado, uma redução ainda mais drástica do que a redução de 30% de emissões até 2030, discutindo que essa redução poderia chegar a 50%. Com 30% de diminuição, os estudos apontam que precisaria-se de 2 milhões de novos pontos de recarga na Europa até 2030, saindo de 100 mil. Hoje, se fosse para 50%, a gente estaria falando em 8,5 milhões de pontos de recarga, o que seriam 700 mil pontos de recarga por ano sendo desenvolvidos até o ano de 2030. É óbvio que a tecnologia também está evoluindo, a gente tem pontos de recarga que não necessariamente vão ter que ser públicos, mas essa é um desafio de infraestrutura a ser considerado. Mas, voltando então à maneira como a gente direcionou isso no trabalho, então a gente dividiu, de acordo com aqueles quatro principais critérios básicos, os países analisados em 3 principais clusters
ou agrupamentos. Aqueles países que a gente entende vão ter uma alta taxa de difusão de veículos elétricos lá na frente, como parte da frota total, países com média e países com baixa difusão. E o que eram os parâmetros que nortearam isso? Basicamente, política de governo, se ela era ambiciosa e já com meta, infraestrutura, o quanto a infraestrutura era fácil ou complicada de ser estabelecida em nível nacional nesses países, o interesse estratégico de empresas e governos daqueles países e renda per capita. Então, nesse desenho, olhando os 15 países que nós analisamos, aqueles países que serão mais impactados, terão mais uma taxa de difusão maior do mercado de elétricos, seriam países com alta taxa de difusão, França e o Reino Unido. No médio, nós teríamos Japão, China, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha e Coreia do Sul. E no baixo, estaria Índia, México, Rússia, Brasil, África do Sul, Arábia Saudita. Novamente, dos países que foram analisados. E, no Brasil, o nosso entendimento é que a frota de veículos elétricos, e aí, quando eu falo elétrico, a gente tem que estar falando do híbrido tradicional, do híbrido plug-in e do elétrico efetivo, né? Vai atingir cerca de 9% da frota de veículos até 2040. Esse impacto começa a ser sentido de forma mais contundente na frota, efetivamente, a partir de 2026, 2027. O mercado cresce muito, mas cresce de uma base muito pequena. Hoje, a gente tem uma população aí, talvez, que não chegue a 10 mil veículos, considerando esse agrupamento de tecnologias. Basicamente, o que a gente entende é que o elétrico não está, de fato, na agenda dos atuais governantes e até mesmo da sociedade. Quando a gente vê o recém-aprovado RenovaBio, claramente a gente vê um objetivo de redução de emissões associados à cadeia que nós estamos falando, mas olhando muito mais do lado do combustível e com incentivo a biocombustível do que necessariamente com elétrico. Os veículos elétricos vão ter uma redução de IPI a partir agora de final de 2018, saem de 25% para 7% a 20%, isso vai depender do peso e da eficiência energética dos veículos, mas, na nossa visão, insuficiente para dar um impulso que seja, ou que se caracterize como algo de fato que esteja na agenda do Brasil para os próximos anos. Talvez até pela enorme presença, talvez não, até pela enorme presença do biocombustível na nossa frota. E considerando também que as atenções do mundo para o Brasil estão muito mais relacionadas a queimadas e problemas com desmatamento e queimadas e emissão de gases por indústria do que necessariamente pela indústria automotiva. Bom, de qualquer forma, olhando aquelas projeções e olhando aqueles níveis de difusão ao longo do tempo, a nossa visão, e considerando os outros aspectos de crescimento de frota também, a nossa visão é que a frota de veículos elétricos em 2040, ela vai atingir cerca de 30% da frota de leves desses 15 países. Sai de mais ou menos 16 milhões de unidades e chega a 460 milhões de unidades. Nesse meio tempo também a gente tem um crescimento importante da frota nesses 15 países, saindo de 0,8 bilhões para algo como 1,5 bilhões de unidades. Esse movimento começa a atingir o mercado
de PCMO, o mercado de óleos, a partir de 2025, 2026. Até lá, o mercado, vocês podem notar, o mercado fica relativamente flat, mas ainda resultado das melhorias tecnológicas que os produtos, que os motores convencionais vêm demandando dos produtos sintéticos. Então, a partir de 2025, 2026, começa a se abrir a boca do jacaré entre o que seria o mercado de PCMO se não houvesse o elétrico numa taxa de difusão maior do que tem hoje e o que de fato ele é. Chegando lá na frente, há uma diferença acumulada de 1,3 milhões de toneladas. Ou seja, se nós pegássemos o mercado de PCMO hoje em nível global e nós usássemos as métricas de crescimento, considerando que a frota cresce, que os cárteres reduzem e que o prazo e que o tempo de troca aumenta, mantido o elétrico na proporção atual, nós deveríamos ter em 2040 6,5 milhões de toneladas. Quando nós introduzimos os elétricos no mercado, a gente deixa de ganhar nesse período algo como 1,3 milhões de toneladas ou 1% ao ano, equivalente a 5,5 bilhões de dólares em nível global. No Brasil, pelas razões que nós mencionamos e considerando a baixa taxa de difusão que nós esperamos, o impacto é muito menor. Ele é da casa de 0,1% ao ano. Então, a gente tem aqui dois cenários de crescimento. O nosso trabalho tem inúmeros cenários de crescimento que são dadas probabilidades para eles. A gente trouxe dois aqui. A frota crescendo 2,5% ao ano. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país que tem uma das menores taxas de motorização, inclusive na América do Sul, metade da taxa de Portugal, por exemplo. Então, você pode esperar que em determinados níveis de desenvolvimento econômico a gente tem espaço para motorização importante. Então, a gente tem dois cenários. Um cenário que a taxa de motorização cresce a 2,5% ao ano e 1 a 4%. De qualquer maneira, isso teria um impacto. Se a taxa crescer a 2,5%, a gente teria, com o nível, sem o elétrico, cresceria 1,4% em volume em nível Brasil. Com o elétrico, cerca de 1,3%. A mesma coisa no cenário de 4%, a gente está falando de 3 para 2,9%. O impacto é muito pequeno da eletrificação no mercado brasileiro. Aqui já considera, obviamente, as questões de aumento de prazo de troca no Brasil, derivado do crescimento dos mercados de maior valor agregado por demanda de veículos de combustão interna também mais modernos. O fato é que, se de um lado a gente tem um volume que vai crescer pouco, a ideia é que ele vai crescer muito em valor. Projetar quanto ele vai ser, como ele vai ser em 2040, é complicado, mas efetivamente a gente tem estimativas que, se a gente usasse os valores de hoje, o mercado em valor no Brasil até 2040 vai crescer pelo menos o dobro, ou talvez 2,5 vezes a mais até do que o mercado em volume. A gente olhou também no trabalho, olhou a questão de compartilhamento de veículos. No primeiro momento, tentando imaginar que, ou com a presunção que, eventualmente, o compartilhamento tiraria veículos da rua e poderia impactar negativamente o mercado de lubrificante acabado. Mais recentemente, a gente tem visto programas e mais programas das montadoras efetivamente entrando nesse mercado e tentando participar de um segmento de mercado onde elas não estavam, que é, de fato, o transporte público.
Então, muito provavelmente, uma das megas tendências que a gente vai ver são cidades muito mais densamente povoadas ao longo do tempo. Lá para frente, a gente deve ter cinturões de proteção dessas cidades por conta de poluição e assim por diante, que não permitiriam que veículos de combustão interna entrassem nesses cinturões, e essas empresas querem aprender e saber como vão participar desse segmento. Então, tem desenvolvido soluções de compartilhamento de veículos, geralmente focados no mercado elétrico, que aparentemente não tiram volume do mercado, mas adicionam uma nova forma de transporte, uma nova forma de participação nesses segmentos. Bom, eu já vi aí minha placa de 5 minutos. Dado isso tudo, a fotografia que a gente tem lá para frente é que, do ponto de vista de demanda, a gente está dizendo que o mercado de IPCMO ele vai ser cerca de 20%, deixa de ter 20%, 25% do volume que deveria ter por conta da eletrificação. Ele fica mais ou menos no mesmo tamanho, nominalmente falando, mas os players, os maiores mercados, eles se rearranjam. A China, basicamente por conta de aumento de frota, se torna o maior mercado do mundo de lubrificantes, seguido pelos Estados Unidos e, surpresa, o Brasil em terceiro lugar. Entre outros aspectos, porque a frota cresce e porque a gente vai ter baixo impacto de eletrificação. Sumarizando, a gente tem, do lado global, no curto prazo, o mercado de lubrificantes sendo muito pouco, globalmente, muito pouco impactado pela eletrificação. A partir de 2030, esse impacto começa a ser bastante mais significativo, atingindo esses 25% no volume 5 bilhões de dólares que nós falávamos. Isso não vai ser uniforme, geograficamente, dependendo dos interesses e das especificidades de cada país, a gente vai ter, obviamente, níveis de difusão maiores ou menores, com impacto maiores ou menores no mercado de lubrificante acabado, e all in all, a gente vai ter a demanda se reduzindo ou deixando de existir uma demanda que existiria se não tivesse o elétrico, na casa de 1% ao ano até 2040. Por outro lado, o mercado cresce em valor, a gente tem baixa viscosidade, 0W como base de tudo, tanto para os veículos híbridos como para os veículos de combustão interna, que vão precisar também ser mais eficientes. A gente tem todos os acordos aí de Paris, COP21 e assim por diante, que vai exigir também que os veículos mais antigos naquela ocasião também provavelmente sejam adaptados nesse sentido. Fora os impactos que ainda estarão por vir sobre qual é o desenho que montadora ou quais montadoras, se é que serão montadoras, vão efetivamente comandar esses negócios lá para frente. Em termos de Brasil, elétrico é extremamente incipiente, a gente fala aí de uma frota talvez não chegue a 10 mil veículos, o incentivo ao elétrico definitivamente não está na agenda e não está inserido no debate da sociedade hoje. A gente sabe que o futuro nosso ele começa hoje, se ele não está hoje, provavelmente a importância dos biocombustíveis segura um pouco essa discussão. O HEV, com certeza, flex, como está sendo anunciado, e que vai ter uma redução extra ainda de impostos, deverá ser um propulsor desse mercado, mas até isso impactar, que seja suavemente, a gente tem alguns anos pela frente. Mercado de PCMO no Brasil vira o terceiro do mundo a médio e longo prazo. Nosso mercado cresce em valor pelo menos o dobro
do que cresce em volume, talvez mais, trazendo para os players e para os stakeholders dessa indústria o desafio de fazer essa gestão da transição de um mercado de volume para um mercado de valor positiva para a indústria, capturando valor e não efetivamente destruindo valor, como tem sido o caso, como tem sido em algumas situações o caso nos últimos anos. Basicamente era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu queria só deixar duas frases que a gente adora aqui. A gente vai falando lá sobre 2040, sobre o futuro, e a gente nunca pode esquecer que esse é um exercício que a gente faz baseado no que a gente conhece hoje, dos nossos conhecidos, ou pelo que a gente acredita que saiba hoje. Tem muita coisa ainda por vir, como mostrou lá o nosso primeiro slide, lá em 1994, talvez a gente não imaginasse, e muitas coisas são iguais, mas muitas também não são. Então, um exercício de humildade aqui, a gente vai estar ano a ano acompanhando isso e enxergando se os cenários que nós estamos tratando, estamos admitindo, estão ou não se concretizando, e como que isso ao longo do tempo tem evoluído. Pessoal, obrigado, viu? Era isso que eu tinha para hoje.